Bom dia, boa tarde para vocês. Aqui estou eu para mais um Coffee Break with Me. Digam-me o que é que estão a achar deste Coffee Break comigo. E hoje eu trago um tema que é de extrema importância para todos nós. E a verdade é que ele começou a me influenciar logo. Porque eu estava a tentar perceber o que é que eu... Começar aqui a criar um momento em que começar a pensar naquilo que eu ia ou não falar. E deixei-me entrar exatamente por lá, pela mente, que é exatamente o tema de hoje, é a nossa mente e como ela nos controla. E foi isso que começou a acontecer. Comecei a pensar como é que eu vou começar, o que é que eu vou dizer, posso começar com isto, posso começar com aquilo, e depois comecei a bloquear. Já não sabia o que é que havia de dizer, já estava a começar a perder a vontade de vir aqui e fazer isto. A tua mente é extremamente poderosa e ela pode controlar o teu caminho no sentido de que avanças ou de que ficas na estagnação e não avanças por medo. Por medo que é criado pela tua mente, por crenças que estão na tua mente, por medo do julgamento, que é um dos grandes bloqueadores das nossas vidas. E de facto a mente é muito importante e nós gostamos muito de falar de pessoas inteligentes e nós amamos pessoas inteligentes. Pessoas inteligentes são adoradas e amadas, enquanto que as pessoas sensíveis são consideradas fracas. Quando na realidade ser sensível e sentir é um dom. É um dom e a inteligência pode se tornar um bloqueio, no sentido de que se estás controlada pela tua mente, o que é que estás a fazer na tua vida que é feito pelo teu coração? O que é que estás a fazer na tua vida que não é pela tua mente, que não é pela tua inteligência? E por isso, muitas vezes, as pessoas chegam a uma fase das suas vidas em que têm uma crise existencial, uma crise de identidade, porque passaram a vida toda a viver uma vida de mente, da mente, em vez de viverem pelo seu coração, por aquilo que elas desejavam, por aquilo que elas queriam. Era tudo muito racional, muito mental, e continua a ser. E a única forma que a alma tem de comunicar connosco é através daquilo que ela nos faz sentir. Daí o sentimento dessa crise de identidade ou crise existencial que as pessoas têm, que não é mais do que um chamado da alma para voltares a ti, para voltares a sentir, para voltares a viver uma vida ligada ao teu coração, ligada à tua alma e àquilo que tu realmente sejas. E como eu ontem falei sobre a essência, quem nós somos, quem tu és, e que isso acontece, o que acontece é que conforme nós vamos vivendo a vida, e quando chegamos a uma vida adulta, seguindo sempre regras dos outros, aquilo que os outros querem, aquilo que a sociedade acha que é bom para nós, tudo dentro das suas caixinhas, tudo no meio da mente e da inteligência. A realidade é que fica para lá e fica para trás o que sentimos, aquilo que o nosso coração quer, aquilo que a nossa alma deseja. E portanto a alma traz-nos desafios, é aquilo que nós chamamos de momentos desafiantes da nossa vida, ou também a chamada crise de identidade que acontece muitas vezes e é por aí que a alma nos chama, porque é aí que a alma consegue comunicar connosco, através do nosso coração. Porque se a nossa mente estiver cheia de coisas, cheia de crenças, cheia de mais um curso, cheia de títulos, damos e enchemos muito o nosso ego e damos alimento ao ego, mas no fundo a alma está lá escondida, está lá atrás, ficou para trás. E aquelas coisas que nós gostávamos de fazer enquanto crianças, que fazíamos só porque sim, porque era o que nós sentíamos, deixam de existir. E por isso vamos nos perdendo de nós e da nossa essência e da nossa energia. E por isso vamos ficando e vamos sentindo que as nossas conquistas ainda lhes falta alguma coisa, que as nossas conquistas ainda não estão. Na verdade, elas não estão cheias da tua energia, não estão cheias de ti. E é por isso que há essa sensação de que ainda falta qualquer coisa, que há uma falta. No início, antes de chegar aqui, também estava a pensar em trazer-vos uma mensagem para começar. E lá está, como eu comecei inicialmente a dizer, a minha mente começou a tomar conta, começou a dizer-me a dar-me diversas opções. E depois eu só disse, eu vou seguir aquilo que tenho feito nos outros dias, que é chegar aqui e aquilo que eu sentir, aquilo que surgir, aquilo que a minha alma quiser transmitir, é aquilo que é necessário para as pessoas que estão a ouvir.
Então eu vou só simplesmente sentar-me e ver qual é a mensagem que sai sobre este tema da mente. É claro que quando nós decidimos fazer uma coisa destas, eu sou extremamente espontânea e eu sei que há muitas pessoas que planeiam e têm um texto todo preparado. A única coisa que eu queria fazer era assim ir ver o nosso o momento atual em astrologia para ver o que é que. Porque isto é importante, não é? Para a nossa comunicação. Eu sei que o Mercúrio entrou em Escorpião no dia 6, o dia antes da Lua cheia em Carneiro. E há aqui uma energia bem intensa, bem profunda. Há aqui uma energia de profundas emoções e de sentir, mas não é disso, não estamos a falar. Hoje falamos sobre a mente e o Mercúrio tem muito a ver com a nossa mente, com a maneira como nós nos expressamos e como nós somos compreendidos pelo mundo. Portanto, aquilo que eu queria acrescentar era de que estamos a viver momentos intensos e cada vez mais as pessoas vão sentir que não será talvez uma coisa que lhes falta, mas sentir que precisam mais de sentir. Precisam de sentir mais e de pensar menos. É claro que o pensar é importante e não vamos tomar decisões irracionais, mas na verdade, quando nós nos silenciamos, quando nós nos sentamos para sentir o que a nossa alma tem para nos dizer, o que o nosso coração tem para nos dizer, as respostas levam-nos sempre onde nós temos que ir. Elas podem não parecer muito racionais para a nossa mente, para o nosso ego, mas elas são os nossos desejos mais íntimos da nossa alma. Eles são os nossos guias. No sentido de que... E é aí que se torna difícil, porque como nós fomos ensinados a usar mais da mente e menos do nosso coração, menos da nossa intuição, menos da nossa alma, quando nós nos esquecemos de ouvir quem somos, ouvir a nossa alma, torna-se difícil tomar decisões que vêm do coração, porque estamos todos guiados e orientados por uma mente, e é pela mente que nós tomamos essas decisões. É como quando muitas vezes decidimos, eu não estou a dizer que é toda a gente, e não é uma generalização, mas muitas pessoas, e muitas vezes, decidem para tirar um curso pelo simples facto de este curso tem saídas. Quando na realidade não está a fazer aquilo que a pessoa gosta. Muitas vezes pode ser porque simplesmente não sabe e porque se sente na pressão de eu tenho que escolher algo. Olha, e aqui está o nosso Bruno a apresentar-se hoje na live do tema sobre a mente. Olha, e por acaso até é uma boa forma, é uma boa. É bom que ele tenha aparecido porque me surgiu a questão de que, por exemplo, um animal, se nós agirmos mais como um animal, ele simplesmente é. Ele age simplesmente da forma como ele é. Ele não anda à procura de metas. Ele simplesmente é. O animal ensina-nos muito sobre isso. Ele ensina-nos muito sobre ser, simplesmente, e não andar a correr atrás de algo que às vezes nem sabemos o que é. Que a nossa mente disse que era bom para nós. E a nossa mente ela é muito influenciada na nossa infância. Porque todas as crenças que nós temos foram criadas na infância. As crenças e os medos. Há pouco tempo vi alguém falar sobre este assunto, de que nós só nascemos com 2 medos, e um dos medos é o medo de cair, e depois todos os outros medos que surgem, todos os medos que nós temos, não são medos que nós trazemos à nascença, que nós trazemos. Eles vão ser criados e eles vão ser enraizados em nós na nossa educação, na nossa infância, que é quando isso começa. E se nós formos à nossa infância, conseguimos perceber em que momentos é que os medos foram criados. E é claro que muitos desses medos e destas crenças surgiram através dos nossos pais, mas era a forma que eles tinham de nos proteger. Não vais por aí que vais cair, não faças isso porque a consequência é esta. Então, os medos foram e claro que na escola, os nossos professores, especialmente na escola primária, que são sempre grandes influenciadores da nossa infância e daquilo em que nós acreditamos,
também ajudam para os nossos medos, para as nossas crenças. A verdade é que se nós nos deixarmos controlar pela nossa mente, há coisas que nós não fazemos. Há coisas em que nós não damos o passo e não avançamos. Há pouco tempo publiquei nas minhas redes sociais uma caminhada que eu fiz em Itália, com uma analogia dos medos da vida que nós temos, dos medos que surgem de avançar. Há pessoas que não saem de casa com medo que vá acontecer alguma coisa, isto no extremo, claro. E há pessoas que não viajam ou que não avançam para um lugar diferente porque têm medo ou não querem sair de um trabalho no qual já estão confortáveis e que já estão há muitos anos porque têm medo. E estes medos não foram medos com os quais nós nascemos, porque na nossa infância nós não temos estes medos. E nós podemos observar isso na criança. Porque a mente ainda não te está a oferecer um discurso que foi plantado, um discurso que já está enraizado, um discurso de medo. As crianças simplesmente avançam. Elas não têm a noção de... É claro que vão aprendendo com o tempo e há coisas que possivelmente elas já têm medo, e isso teria relação. Eu podia falar sobre isso em relação às vidas passadas, porque nós trazemos medos de vidas passadas e é por isso que muitas vezes nem entendemos porque é que temos medo daquilo se nunca aconteceu nada em relação a isso, mas depois temos outros medos que vão surgindo e que a nossa mente nos vai dizendo que não, por aí não. Mas quando nós nos ligamos ao coração e quando nós nos ligamos àquilo que sentimos e temos aquela confiança absoluta naquilo que estamos a sentir, isso deixa de ser um problema, porque o medo não vai embora, a mente vai estar lá sempre e ela vai te orientar, e é bom que ela lá esteja, para as coisas racionais e lógicas da vida. Mas quando nós nos deixamos influenciar somente pela mente e viver uma vida ligada somente à mente, sem dar espaço à nossa alma, é quando se torna difícil. E é quando a alma decide trazer-nos um desafio na vida para que possamos despertar para ela, para que possamos despertar para algo mais do que simplesmente a nossa mente. Eu digo simplesmente porque, na verdade, ela tem uma grande, grande influência nas nossas vidas. E eu não estou a dizer que a mente não interessa, é óbvio, mas nós temos os dois primeiros órgãos que são... Os dois primeiros órgãos... Ai, agora não está sossegado. Mas os dois primeiros órgãos que nascem no nosso útero, que a criança, que o bebê... Os nossos dois primeiros órgãos são a mente, são o cérebro e o coração. Há uma extrema ligação entre um e o outro. E um e o outro funcionam em conjunto. É também uma questão, um debate, é também um tema que tem muito que se dizer e que ainda se está a estudar, como o nosso coração pode influenciar a nossa mente. Mas a realidade é essa, a realidade é que a nossa mente e o nosso coração estão ligados. Por que não então ligá-los? E olhem, esta internet hoje não está a funcionar. Ainda não. Isto não é um trânsito de Mercúrio, não é um Mercúrio retrógrado. Mas há muita tensão nos céus neste momento. E eu nem estou sequer a conseguir entrar neste... para ver o que quer dizer, não é muito diferente dos 2 dias anteriores. No entanto, eu queria mesmo aqui falar sobre isso. Nem que estou a conseguir entrar, mas vamos lá. Dou-vos um exemplo de hoje de manhã, quando comecei a pensar naquilo que ia ou não falar aqui. Se eu me deixasse influenciar pela minha mente, eu não estaria aqui, porque a minha mente já me estava a dizer que não tem qualquer importância faltar um dia e porque hoje não estás com vontade por vários fatores, não vás, não faças. E tudo bem que às vezes nós temos que ouvir aquilo que estamos a sentir. Não é aquilo que a nossa mente nos está a dizer, mas aquilo que estamos a sentir. Não te sentes bem, não estás bem, se não estás bem fisicamente, precisas descansar, estás cansada, tudo bem. Mas
Quando tu consegues perceber aquilo que estás a sentir e aquilo que a tua mente está a dizer e distinguir entre um e o outro, consegues perceber o que é que a tua mente está a tentar fazer. Está-te a tentar autossabotar, está-te a tentar afastar do perigo, neste caso. Poderia ser porque não queres estar a falar para ninguém, ou porque não queres estar a ser julgada e agora não sabes o que vais dizer, para que é que te vais apresentar se nem sequer sabes como é que vais iniciar isto. Na realidade é deixar fluir, é isso, deixar fluir é apresentar-te na mesma e fazeres aquilo que... E chegar aqui e falar naquilo que tu sentes. Já consegui entrar, estava difícil. E, na verdade, o céu, e estou a falar em astros, não é? Nos planetas, não está muito fácil. E eu podia deixar que a minha mente me dissesse: o céu não está muito fácil, não vais lá porque hoje não é bom dia, ninguém te vai ouvir, tudo bem. Mas, e é isto que eu gosto de dizer sempre às pessoas que vêm ter comigo sobre o seu mapa astral, que é que não fiquem presas ali, que não fiquem presas naquilo que lhes foi, na informação que é trazida do seu mapa, porque o mapa é o mapa que diz, vamos falar, por exemplo, de um karma. Então, tens este karma. Mas isso não quer dizer que não tens energia e as condições e os dons e as características para conseguir ultrapassar esse karma. Porque quando tu traz um karma, tu também trazes todas as coisas que precisas. O karma está lá para tu aprenderes, para tu seguires em frente, para tu evoluires. Ou seja, não é para ficar na ideia de que eu tenho este karma e não avanço na vida por causa deste karma. Não é isso. Ou eu não avanço na vida porque eu tenho este Plutão ou esta Lua, porque a minha Lua... Não, a informação que é passada é para tomar consciência e para que quando as questões surjam, tu consigas perceber assim, ok, isto está a acontecer porque isto, ou eu tenho isto porque eu tenho esta Lua. Mas eu tenho uma capacidade de ultrapassar. Eu tenho uma capacidade de evoluir. E com a mente é a mesma coisa. Com a mente é a mesma coisa. Nós temos capacidade, não é de controlar, porque controlar, já estamos a usar aqui um termo que eu não gosto muito de usar, porque o controle não é o ideal, não é... Porque quando controlamos a vida, já estamos a querer fazer as coisas à nossa maneira, já estamos aí sim a usar a nossa mente. É mesmo, não é um controle, mas é conseguir ouvir a nossa mente, aquilo que ela tem para nos dizer, mas conseguir ultrapassar isso, conseguir atravessar o que está a ser dito pela nossa mente, quando ela está a ser negativa, porque a nossa evolução e o nosso crescimento e as coisas incríveis da vida estão para lá da nossa zona de conforto. Se a nossa mente nos tenta sempre manter na zona de conforto, é óbvio que nós não vamos viver estas experiências. E depois é esta tendência do povo português, porque nós somos regidos pelo peixe, de se vitimizar. Mas nós não somos vítimas. Nós não somos vítimas. Nós vimos aqui para evoluir. Então, sair dessa energia de vitimização, que acontece muitas vezes de não, porque... Não. Não. Tu podes sair desse lugar. E tu podes... E a única forma de sair é quando tu tomas essa decisão. Porque mais ninguém te pode... É claro que podes fazer várias coisas, podes ter alguma ajuda, podes fazer terapia, e especialmente se isso for bem forte em ti, mas és tu que tens que tomar essa decisão de não deixar que a mente te controle, não deixar que ela te bloqueie, E nós temos muitas crenças enraizadas da infância, e eu acredito, e sim, eu sei que é difícil mudar, é uma das coisas mais difíceis de fazer. E é por isso que se começa de passo a passo, devagarinho, de uma coisa de cada vez, trazendo uma mudança pequena cada dia. Acho que o Bruno não gosta deste tema da mente. E depois se tornam em grandes mudanças. Porque crenças de anos e anos e mentalidade de anos e anos é difícil de mudar. Então também tens de ter compaixão, autocompaixão por ti. De
Saber que eu vou devagar. Mas não é para parar. Que é muitas vezes aquilo que a nossa mente quer que nós façamos. Este é um tema que podia se estender e os 20 minutos já estão aqui, já passamos, já estamos quase a passar os 20 minutos. Mas dizer que quando vivemos uma vida alinhada com a nossa alma, vivemos uma vida mais equilibrada, e é aí que está, essa é a chave é o equilíbrio. É usar a nossa mente quando ela é preciso e usar o nosso coração e ouvir a nossa alma em quase tudo, ou em tudo, para que o nosso caminho seja um pouquinho mais alegre, mais leve, mais alinhado com o nosso caminho. Porque a alma sabe sempre o que faz e a mente às vezes, ou muitas vezes, mente. Mente porque ela tem uma série de crenças, uma série de medos que nos foram colocados, entre aspas, ensinados e que estão programados dentro de nós há muito tempo. Eu sempre, em todas estas lives, eu falei-vos em vidas passadas e na ancestralidade. E é claro que também influenciam, isso também é um tema, também influencia este tema da mente, porque muitas das nossas crenças, medos e tudo aquilo que está na nossa mente já vem de lá atrás. Então é assim, difícil mudar o que pensamos, mudar aquilo que... Mas é só uma questão de observar o que estamos a pensar, observar aquilo que vai na nossa mente e conseguir reverter, conseguir alterar. E devagarinho, passo a passo, conseguimos trazer novos pensamentos, novas crenças e abrir-nos assim ao espaço do nosso equilíbrio, da evolução e do nosso crescimento. Espero que tenham gostado. Foi tudo muito espontâneo, foi tudo muito o que foi surgindo. Amanhã volto-vos a trazer mais um tema que vai ser uma continuação deste. Não é sobre a mente, mas é sobre algumas coisas que eu já falei aqui hoje. Um beijinho e até amanhã.